Fala galera, tranquilidade? Tudo legal? Galera, é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês sobre Teorema de Pitágoras. Então vejamos, considerado um dos mais importantes teoremas da matemática, o Teorema de Pitágoras foi desenvolvido por Pitágoras. O Teorema de Pitágoras pode ser aplicado em qualquer triângulo retângulo, no intuito de determinar uma das medidas quando conhecidas as outras duas. Tranquilo? O teorema consiste na seguinte relação. Deixa eu acionar aqui a opção do ponteiro. Ok, caneta. Beleza. O teorema, como eu já falei para vocês, o teorema consiste na seguinte relação. A relação é o seguinte. A medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então, vejamos o seguinte. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, que ele tem um ângulo que mede 90 graus, certo? Tranquilo? Aí você vai perceber o seguinte. Aquele lado que é oposto, que é contrário ao ângulo de 90 graus, melhor dizendo, que é o ângulo reto, é intitulado de hipotenusa. Tranquilo? Os outros dois lados são chamados de catetos. Certo? Tranquilo? Então, essa relação do Teorema de Pitágoras, se você percebe aqui, a hipotenusa, eu tenho aqui a letra A. Então, geralmente, a maioria dos livros didáticos aí, eles colocam como esse lado aqui, que representa a hipotenusa, representado pela letra A. Então, eu estou falando a medida do quadrado da hipotenusa. Então, seria a hipotenusa é A elevado ao quadrado, é igual. Aí, os catetos. Tem um cateto que mede B e outro que é C. Aí você diz, e se eu trocar, professor? Não tem problema. Se você trocar, se por exemplo aqui fosse C e aqui fosse B, não vai ter alteração nenhuma. O que você não pode é trocar a hipotenusa com o cateto. Porque no caso, a hipotenusa vai ser sempre o maior lado, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, no caso aqui, eu posso dizer que B, porque ele está dizendo que a medida do quadrado da hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Então, seria B ao quadrado mais C elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, vejamos o seguinte aqui. Eu vou dar uma situação problema aqui para vocês. Vou logo direto. Se um triângulo retângulo apresenta 3 centímetros e 4 centímetros como medida dos catetos, qual a hipotenusa desse triângulo? Então, é como eu fiz aqui para vocês. Fiz um triângulozinho aqui, certo? Beleza? Feio pra caramba esse triângulo aqui. Ele diz que os catetos, um mede 3 e outro mede 4. Então, aqui no caso, vai medir 4 aqui, 3 aqui. E, na realidade, o que se está questionando aí é o seguinte. Qual é a medida da hipotenusa? Então, eu não sei. Que é esse lado aqui, ó. Então, vou colocar aqui um x, porque eu não sei, como eu fiz aqui. Pronto. Utilizando a relação do Teorema de Pitágoras, como eu coloquei aqui para vocês, você vai perceber o seguinte. A hipotenusa é o maior lado, que é oposto ao ângulo, que é representado pela letra A. Aí eu tenho um cateto e tenho outro cateto, ambos elevado ao quadrado. Então, se eu substituir aqui, eu tirar o A, e no lugar de A eu vou colocar quem está no lugar da hipotenusa, que é quem? A letra X. No lugar de B, no caso aqui eu posso dizer que é 4, que é o maior cateto. Porque geralmente a gente pode falar assim, o maior cateto vamos deixar como B, o menor como C. Se trocar também não vai ter problema. Então, no caso aqui, B é o 4 e C é o 3. Resolvendo, eu vou ter 4 ao quadrado dá 16, porque 4 vezes 4 são 16. 3 ao quadrado são 9, porque 3 vezes 3 são 9. Tranquilo? Beleza? Então, fica x ao quadrado é igual, 16 com 9, obviamente dá 25. Resolvendo, eu passo o 2 para o lado de cá. O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, fica x é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Pronto. Então, eu já descobri aqui qual é esse valor. Então, aqui, eu encontrei esse triângulo que tem lados 4, os catetos 4, 3 e a hipotenusa 5.
que ele é intitulado de pitagórico, triângulo pitagórico, certo? Tranquilo? O segundo. Determina a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 20 centímetros e o outro cateto é 16. Então, como vocês percebem aqui, olha só, a hipotenusa mede 20, um cateto mede 16, eu não sei quanto é o outro cateto. Pronto. A relação do teorema de Pitágoras está aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C. Então, A é quem é a hipotenusa, eu substituí, tirei o A, coloquei 20, então ficou 20 ao quadrado. B, que no caso vamos atribuir ao maior cateto, eu tirei o B, coloquei 16, 16 ao quadrado. E X, eu deixei ele porque é quem eu vou procurar. 20 ao quadrado são 20 vezes 20, que dá 400. 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256, mais x ao quadrado. Virou uma equação, certo? Aí eu vou passar a incógnita para o lado de cá. Aqui está positivo, fica negativo. Deixo o 256 e jogo 400 para cá. Está positivo, fica negativo. Fica menos. Mais 256 menos 400. Aí eu vou subtrair, né? Vai ficar menos 144. Só que a incógnita aqui ficou negativa. Então, eu devo fazer o quê? Devo multiplicar por menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Multiplicando aqui, simplesmente eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais e menos com menos vai dar mais. Beleza? Pronto, a mesma coisa. Passo o 2 para cá, é uma potência. O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, fica a raiz quadrada de 144. Quem é a raiz quadrada de 144? 12, porque 12 vezes 12 são 144. Certo? Aquele exemplo anterior que eu dei para vocês, o primeiro que eu falei do pitagórico, do triângulo pitagórico, olha só, eu coloquei assim para vocês. O resultado tinha sido 4 aqui, né? Aqui tinha sido 3 e aqui 5. Olha, na realidade, isso aqui é um macete. Tem gente que utiliza esse artifício aqui. Tem pessoas que não resolvem, não chegam a fazer esse desenvolvimento aqui como eu fiz com vocês. Utiliza-se sempre esse triângulo aqui, que tem como os lados 3, 4 e 5, chamado triângulo pitagórico. Aí você diz, por que, professor? Como? Macete como assim? Observe o seguinte, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, certo? Eles vão ter os mesmos ângulos, certo? Aqui 90, aqui também 90. Vocês percebem que vocês já aprenderam que um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Por exemplo, esse aqui é 90, certo? Vai sobrar dois ângulos para chegar a 180. Então, são dois ângulos, aqui seria 45, né? Vamos supor. Deixa eu acionar a caneta aqui. Cadê? Deixa eu me ver. Desculpa, borracha. Opção de... Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Voltar. Opção do ponteiro, ok, caneta. Sim, aí como eu falei para vocês, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Então, no caso aqui, 90, esses dois ângulos que faltam aqui deve dar 90 também, porque 90 por 90 dá 180. Então, no caso aqui, esses dois triângulos são semelhantes. O que você vai perceber é o seguinte, esse lado é proporcional a esse. Esse lado aqui tem tudo a ver com esse, né? Certo? Esse lado tem a ver com esse e aqui tem a ver com esse. Beleza? Tranquilo. Então, se aqui é 20 e aqui é 5, 5 vezes quem para chegar em 20? Eu não multipliquei, não foi vezes 4? Não é isso? 5 vezes 4 não dá 20? A mesma coisa aqui. 4 para virar 16 é porque eu multipliquei 4 vezes 4. Também deu 16. Então, eu vou chegar à conclusão. Se aqui é 3 e eu multiplicar por 4, 4 vezes 3 vai dar quanto? Exatamente 12. O valor que eu encontrei aqui. Então, por esse macete aí, dá para você também resolver algumas situações envolvendo o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Certo? Ok. Olha o exemplo 3 aqui. Um triângulo apresenta os lados com as medidas de 5 cm, 12 cm e 13 cm.
como saber se é um triângulo retângulo? Então, poxa, eu tenho esse triângulo, deixa eu fazer ele aqui, esse triângulo retângulo, beleza? Aí ele vai medir o maior lado, que é a hipotenusa, 13 centímetros, que é o valor de A, o valor de B, que é o maior cateto, 12, e o outro cateto, 5 centímetros. Certo? Como eu vou saber se realmente é um triângulo retângulo? Como eu fiz esse triângulo aqui, mas realmente, será que pela a questão da relação do Teorema de Pitágoras, ele será um triângulo retângulo? Então, vamos provar. Eu vou colocar a relação do Teorema de Pitágoras aqui. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A? A hipotenusa, 3 ao quadrado. Quem é B, o maior cateto, 12. Quem é C, o menor cateto, que é 5. 3 ao quadrado dá 169. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Então, eu deixo 169. 144 com 25 dá 169. Então, provou que realmente 169 é igual a 169. Então, como eu perguntei para vocês aí, como saber se é um triângulo retângulo? Então, fazendo essa demonstração aí. Tranquilo? Beleza? Eu tinha uma aplicaçãozinha aqui também do Teorema de Pitágoras, uma situação problema. Vejamos aqui. Uma empresa de iluminação necessita esticar um cabo de energia provisório do topo de um edifício, cujo formado é um retângulo em um determinado ponto do solo distante a 6 metros, como ilustra a figura a seguir. O comprimento desse cabo de energia em metros será de quanto? Aí dá as opções, 28, 14, 12, 10, 8. E tem aqui o esboço da situação. Então, no caso aqui, você tem a altura aqui, que é 8 metros, certo? Você tem aqui o edifício, a distância daqui para cá são 6 metros, e ele quer saber exatamente quanto metro de cabo vai ser preciso, o valor dessa quantidade de cabo, de energia, vai ser gasto aí. Então, no caso aqui, virou um triângulo retângulo aqui. Aqui vai medir 8, aqui é 6 e aqui seria x, porque eu não sei quanto mede aqui exatamente esse lado aqui, que vai ser nada mais nada menos do que a hipotenusa. Pronto. O que foi que eu fiz aqui na realidade? Eu coloquei a relação do Teorema de Pitágoras, certo? Então, a hipotenusa é quanto? X, porque eu não sei quanto é o valor, é o que eu estou procurando. X, o valor de B, que é o maior cateto, 8, o outro cateto é 6. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64, e 6 ao quadrado são 36. X ao quadrado é igual a 64 com 36 dá 100. O 2, que é potência, passa para lá com a ideia de divisão. A raiz quadrada de 100 dá quanto? Dá 10. Beleza. Aí você diz o seguinte, professor, e se eu quisesse usar aquele macete que você falou? Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu teria que... Vejamos aqui. Muito difícil aqui de fazer. 5. O pitagórico 4. E 3. 5, 4 e 3. Ok. Certo. Não, tá muito feio aqui. Tá muito ridículo aqui. Deixa eu consertar isso aqui. Tela, opção de borracha, ok. Eu vou apagar ele aqui. Ok, certo. Beleza. Eu vou deixar ele assim. Ah, não. Pelo amor de Deus. A coordenação tá ridícula aqui. Deixa eu tornar a fazer ele aqui de uma forma menos feia. Ok. Tranquilo. Deixa ele assim. Certo? Aqui eu vou deixar 5.
Aqui eu vou deixar 3, aqui, vou dizer que aqui eu vou deixar 4, certo? Então, o triângulo aqui eu teria o seguinte, eu tenho aqui nesse triângulo, eu tenho 8 aqui, 6 aqui, e aqui eu não sei. Então, 8, e aqui é 4. Então, seria 4 vezes quem para chegar em 8? 2. 4 vezes 2 são 8. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui é 6, aqui é 3. Então, 3 vezes quem para dar 6? Vezes 2. Então, se eu multipliquei 4 vezes 2, deu 8. 3 vezes 2 deu 6. Obviamente, 5 vezes 2 daria 10. Que foi o valor que eu encontrei aqui. Certo? Então, eu poderia usar também esse raciocínio aí. Certinho? Tranquilo? Beleza? Um forte abraço. Até o próximo vídeo.